Olá, falaremos agora da família Malvaceae. Esta família é uma Eudicotyledônia e dá nome à ordem Malvalis. Ela tem distribuição pantropical com 250 gêneros e 4.200 espécies e desde as primeiras publicações da APG, famílias como Sterculiaceae, Tiliaceae e Bombaceae foram incluídas dentro da família Malvaceae. Ela possui no Brasil 79 gêneros e 834 espécies, sendo que a maior riqueza e diversidade está na Mata Atlântica, seguida de Cerrado, mas com grande expressão na Caatinga, Pantanal, Pampa e na Amazônia, ou seja, uma família importante aí em vários biomas. As espécies de mais importante interesse econômico seria o algodão, a partir dessa estrutura que envolve a semente se produz essa fibra, o cacau, da qual dos frutos produz o chocolate, o quiabo, que é comestível, e também o cupuaçu. Tem muitas espécies consideradas como ornamentais, muitas delas do gênero Hibiscus, do gênero Malvavisco, temos algumas espécies conhecidas como lanterna chinesa, a Astapeia ou Dombeia, também bastante utilizada aí na arborização urbana, muito ornamental. Uma espécie muito interessante africana, que é o baobá, que é considerado uma das maiores árvores em termos de caule, né, nas árvores mais robustas do mundo. Então, várias espécies aí bastante ornamentais devido às suas flores. É uma família com forma de vida variável, podendo ter ervas, arbustos, lianas, trepadeiras ou árvores também. É uma família geralmente de folhas alternas e simples, né? Como a gente consegue ver nesta espécie aqui, a gema está aqui e nós temos uma folha simples, mas temos também algumas espécies de folhas compostas, por exemplo, a paineira. Outra característica importante desta família é geralmente ter uma margem serreada e as nervuras secundárias, elas vão até a margem atingindo esses dentículos, né? Desse serreamento da margem da folha. Como eu disse, geralmente flores bastante vistosas com os dois sexos, de simetria radial, ou seja, podendo fazer mais de um plano de divisão, e é comum em várias espécies ela apresentar uma bráctea que se assemelha a um cálice, conhecido também como epicálice. Então você vê as pétalas, as sépalas e parece ter um epicálice, mas na verdade essa estrutura abaixo, presente por exemplo no hibiscus, né, que é a espécie mais conhecida, é o chamado epicálice, são brácteas. Depois nós temos as sépalas e pétalas, então diclamídeas. Cálice geralmente gamosépalo ou dialisépalo, e a corola geralmente dialipétala. Muito comum é o que nós chamamos de androginóforo. O androginóforo é quando o androceu fica elevado. Devido à fusão dos filetes, você tem o androceu aqui todo posicionado acima. Aqui nós temos outro exemplo com estames fundidos, mas não um androginóforo, né? Que é aqui o caso a flor do cacau. Geralmente muitos estames fundidos entre si, neste chamado androginóforo, que é típico do hibiscus e de várias espécies da família Malvaceae, mas temos aqui um outro exemplo, né, de uma espécie do gênero Pseudobombax, que os vários estames, eles são livres entre si e não fundidos. A antera ou dehiscência, ela é longitudinal. Aqui na flor de hibiscus nós temos uma antera monoteca, né? Ela não tem divisão. E aqui está até aberto, né? Esse amarelo aqui são os grãos de pólen. Então a gente vê que está disposto, né? Numa posição aqui longitudinal em relação à antera. Aqui novamente, dois exemplos de androginóforos. De novo aqui a lanterna chinesa com esses vários estames fundidos. E lá no meio sai a porção feminina. Aqui nós temos a flor da paineira. Diferente das outras, ela é isostêmones. Tem 5 pétalas e 1, 2, 3, 4, 5 estames. Gamostêmones, porque eles são fundidos. E aqui ó, a gente vê uma antera aberta. Mas uma antera com uma fenda, uma dehiscência no sentido do comprimento, ou seja, dehiscência ou abertura da antera no padrão longitudinal.
Ovário súpero, a gente vê aqui claramente sépalas, pétalas e esse tubo de estames vindo aqui um pouco abaixo do ovário e o ovário acima. Aqui no hibiscus, né, o hibiscus rosa sinensis, que é o mais comum aí, utilizado na arborização, tem um aspecto meio arbustivo, às vezes fica mais até com aspecto arbóreo, devido a ter um caule único, né, mas é bem comum aí na arborização. Aqui então o epicálice, aqui as sépalas, as pétalas, aqui o tubo de estames e aqui um ovário cortado. Mas a gente vê que a posição do ovário está acima das outras, da posição das outras estruturas. Um ovário súpero, quando a gente corta, é um ovário cheio de lóculos, plurilocular, geralmente 5 lóculos, e os óvulos ficam entre os lóculos. Então, uma placentação axial. E aqui nesse corte, né, que é um corte feito longitudinal, a gente consegue observar uma divisão e os óvulos presos entre essas divisões. Então, placentação axial. O tipo de fruto é bastante variável, como a grande maioria das famílias, né? Então, aqui nós temos fruto do tipo baga, frutos do tipo cápsula e até mesmo frutos do tipo sâmara, né? Que são frutos de dispersão pelo vento. É uma família, então, com hábito variável e temos várias espécies aí presentes nas nossas florestas, campos, né? Como a gente viu, ela ocorre em todos os biomas. Então, aqui um exemplo de uma espécie arbustiva e aqui um exemplo de uma espécie herbácea muito comum, que é a guanchuma, né? Mas teríamos vários outros exemplos, né? Como espécies arbóreas que ocorrem aqui na região sudoeste do Paraná, podemos citar aí uma espécie conhecida como algodoeiro, que é uma espécie arbórea, com essa folha aqui cordiforme, em forma de coração. A paineira, né, muito bonita, geralmente com uma base reforçada, os acúlios característicos, e diferente da grande maioria das espécies, tem uma folha composta. E como esta folha composta, ela tem os seus folíolos, né, 5, 6, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saindo no mesmo ponto, a gente fala que é uma folha composta digitada, né? Então a paineira é uma espécie facilmente identificável pelo seu caule robusto, os acúlios, essa folha composta digitada, aqui no caso, no momento em que ela está produzindo fruto, também produz uma plumagem que protege a semente, muito semelhante ao do algodão, e aqui a sua flor, né? A gente vê uma flor muito bonita, também, como eu falei, 5 pétalas, e aqui os 5 estames, isostêmones. Uma outra espécie da família é conhecido também como algodoeiro ou jangadeiro, um pouco parecido com a anterior, né? Mas o formato da folha é um pouco diferente. Ela começa com uma base meio de forma de coração, mas aqui o ápice a gente vê essas 3 reentrâncias diferentes da outra espécie, né, do Bastardiopsis. E para fechar, uma espécie do gênero Luerreia, esse aqui a Luerreia de varicata, chamado também conhecido como açoita-cavalo, né, devido a seus ramos serem ramos flexíveis e utilizado aí por alguns para açoite de animais, né? É uma espécie de folha simples, alterna, né, que é o padrão mais comum, aquela margem serreada bem característica. Essa espécie ela tem 3 nervuras principais saindo da base, então nós denominamos ela de trinervada, e ela é bem discolor, né? A sua face inferior, devido a tricomas esbranquiçados, tem uma tonalidade bem mais clara que a face superior, né? Então, nós falamos de folhas discolores. Aqui, uma linda flor, né? De açoita-cavalo e também com vários estames. Aqui, então, suas pétalas e a parte feminina. Então, uma alvácea, aí com algumas espécies arbóreas em nossas florestas, mas com uma grande riqueza aí e ocorrendo em vários biomas do nosso Brasil. Pelo momento, é só.